Se a Alemanha tivesse oferecido pra gente a construção de várias ferrovias aqui no Brasil, ia surgir mais uma frente de luta. Ia ser Brasil e México contra os Estados Unidos. Provavelmente. Ô, Felipe, tem uma galera aí perguntando, o pessoal tá chegando agora. Deixa eu só... Boa noite, mestre. Boa noite. Vamos lá. Zé Trazildo. Pessoal, agora é oficial. Então, boa noite a todos que já estão conosco. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Então, agora, reta final, são os últimos encontros. E são encontros importantíssimos, ou aulas importantíssimas, para tirarmos as últimas dúvidas. Hoje nós vamos estudar industrialização. Aí na tela eu já inseri, tá? Industrialização e urbanização. Então vocês já estão sabendo que são os dois temas que serão abordados agora na reta final, juntamente com aquela parte de cartografia que nós já conversamos. Vocês, se não receberam ainda hoje, tá bom? Estarão recebendo nos próximos dias uma tarefa domiciliar extra. Se já receberam, vocês podem me avisar aqui, me comunicar, por favor. Receberam hoje alguma tarefa domiciliar com questões Recebemos. Receberam, beleza. Sim. Show, obrigado. Então, eu já entrei em contato com a Érica mais cedo, tá? Eu enviei 40 questões, 20 de industrialização e 20 de urbanização. É uma tarefa domiciliar que tem questões de química, de geografia e história. Então, já que vocês receberam, perfeito. Não sei se já conseguiram resolver as 20 questões sobre industrialização. Provavelmente não, porque vocês estão tendo aula desde cedo, perfeito. Mas não tem problema, porque a tarefa já está engatilhada. Eu estarei resolvendo várias questões com vocês ao longo da aula. E nós vamos fazer aquele esquema de sempre. A questão vai aparecer, você vai resolver e depois vai compartilhar o gabarito para que eu possa ter certeza de que vocês estão conseguindo entender, me acompanhar de boa. Então, hoje nós vamos abordar a Era Vargas e a Era JK, até as 21h45. Depois nós vamos falar sobre milagre econômico, um pouquinho sobre regime militar, no contexto da industrialização, sempre. Vou falar muito de Médici, tá bom? Depois eu vou falar de desconcentração industrial e vamos partir para a urbanização. Resumindo, pessoal, de hoje até a última aula, até o fim do mês, vamos estudar industrialização, urbanização e a parte de cartografia que ainda não foi possível. Então, esses serão os últimos temas, os últimos tópicos abordados aqui. Conversei com a Érica, ela falou que industrialização e urbanização são temas que foram abordados no presencial, logo no início, como são temas clássicos da geografia, e já tem aí provavelmente mais de 8 meses que vocês estudaram os temas, de repente alguns tópicos caíram no esquecimento. Sim, esqueci tudo. Aí, tá vendo aí como já tem o primeiro, o Caio já falou que esqueceu muita coisa, é natural. Eu acredito que o Caio, professor. Oi? Eu não lembro mais disso, de industrialização. Não tem nem mais como lembrar. Foi depois dessa crise aí, teve um apagão. Então, aí a gente nem lembra mais. Por isso que nós montamos uma estratégia, tá bom? E vamos aqui mais uma vez revisar esses dois temas clássicos da geografia. Só que o nosso foco, pessoal, vai estar no Brasil. Eu vou falar do Brasil, também de outros países, vou abrir um pouquinho para as revoluções industriais, mas eu vou falar aqui, se tratando de industrialização, 80% sobre o Brasil. Urbanização é a mesma coisa, só que eu vou abrir o leque para aqueles conceitos sobre conceitos de megacidades, cidades globais, vou falar sobre metrópole, conurbação, megalópole, então também eu vou abrir bastante para a geografia geral. O que eu preciso para eu finalizar essa introdução é que quem não resolveu as 40 questões caia dentro nos próximos dias para que no próximo encontro eu possa já adiantar aqui com vocês, tá bom? Então serei bem cirúrgico. Eu não vou conseguir abordar os temas na íntegra. Eu vou abordar os tópicos que são mais cobrados, aqueles que provavelmente caíram no esquecimento. Até aqui está tranquilo, só expliquei o que será feito agora na reta final,
Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma Professor, pergunta? Pode ficar à vontade. nesse momento agora que a gente está chegando no nosso final, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, porque o senhor foi o grande responsável nesse momento crítico de pandemia por me proporcionar um avanço muito grande em geografia. Isso aí mesmo. Eu Pô, tive muito um obrigado. avanço de chegar a gabaritar simulados. Isso foi muito importante, porque geografia e física eram as duas matérias que eu tinha mais dificuldade. Pô, fico Completamente. muito feliz. Concordo Fico até, de fato, fico até emocionado mesmo, tá? Emocionado porque Rodrigo é bravo muito demais. muito gratificante poder atingir vocês, tá? Nesse momento difícil, geral, né? Que o mundo está vivendo. Eu trabalho em outro lugar que a gente não está conseguindo alcançar quase ninguém, é muito triste. E receber esse retorno aí por parte de alguns já é algo que já nos dá um gás, sabe? Nos dá um gás legal mesmo nesse momento difícil. Obrigado mesmo. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Show, valeu. Obrigadão, pessoal, pela moral de sempre. Vamos lá. Então agora nós vamos voltar. Pô, valeu, obrigado aí. Obrigado a todos mesmo aí que estão deixando as mensagens. Muito obrigado. Vamos lá. Então hoje nós vamos abordar a industrialização, mas deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou passar aqui alguns slides, tá bom? Vocês vão perceber que eu vou começar pela Era Vargas, só que primeiro eu vou falar um pouquinho do café, do ano de 1929, e vocês vão perceber que as informações vão começar... posso dizer que vocês vão começar a perceber que muita coisa que foi abordada nesses últimos meses, muita coisa vai começar a aparecer agora durante a aula de hoje. Eu vou passear por outros temas, porque a geografia, sim, um tema puxa o outro, ou os temas estão interligados. E quando eu começar a explicar agora a Era Vargas, vocês vão pensar numa aula sobre recursos minerais, vocês vão pensar numa aula sobre fonte de energia, vocês vão pensar numa aula sobre hidrografia. Então, vocês vão perceber que as informações elas estarão interligadas. Vamos nessa. Primeiro, industrialização, Era Vargas. Lembrando que Vargas teve 2 mandatos. Nós estamos falando aí de 2 governos. Primeiro governo de 30 a 45 e o segundo governo, o segundo mandato, de 51 a 54. Deixa eu ver a mensagem que está aqui. Ah, tá, foi aquela que o Leonardo deixou. Beleza. Deixa eu só zerar aqui. Show, obrigadão pela moral aí. Valeu, deixa eu voltar. Só para zerar. Só que antes de falar da Era Vargas, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu até o ano de 1929 e eu vou compartilhar muitas informações digitando. Vou digitar alguns resumos, aí vocês vão anotar, quem está aí com o computador, sempre anota, copia, vai seguir o mesmo procedimento. E quem está com o celular ou com os 2 recursos, vai lá, printa ou faz o print, tira o print da tela. O que não pode acontecer é você deixar passar as informações. Depois que eu falar sobre a Era Vargas, vamos resolver de 20 questões, já marquei aqui no meu controle, na minha folha, vamos resolver no mínimo 7. Eu já vou lançar um desafio, hein? Eu preciso que todos gabaritem, acertem essas 7 ou 8 questões que nós vamos resolver logo no início. Então, primeiro eu vou explicar e depois eu vou mostrar para vocês que não tem mistério. Vamos lá. Até o ano de 1929, preste bem atenção, até o ano de 1929, o Brasil foi um país agroexportador. Eu vou colocar aqui, industrialização. Opa! Agora vai. Industrialização brasileira. Vou especificar aqui, tá? Hoje. 1929. Então, vamos lá. Ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Primeira coisa que nós precisamos relembrar, tá? Então, no ano de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É claro, Estados Unidos. Só que até o ano de 1929, já vou colocar isso aqui, uma observação. Então, até o ano de 1929, o Brasil foi um país agroexportador. Depois eu digito. Agroexportador quer dizer
que a nossa economia dependia fundamentalmente de um único produto. Quer dizer que a economia brasileira dependia muito do café. Então, até 1929, o café foi a base da economia do país. Por isso, depois dos ditos, até 1929, o Brasil foi chamado de país agroexportador. Ele só tornou-se país industrializado em 1930, quando Vargas assumiu e deu início, é claro, à famosa e importante Revolução Industrial Brasileira. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, até o ano de 1929, ano que teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Brasil, país agroexportador. Vem comigo, hein? De 1929, o Brasil foi chamado ou considerado de país agroexportador. Por que agroexportador? Porque o café era a base da economia. A economia dependia de um produto agrícola, do café. E o café era muito exportado principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Até aí está tranquilinho? Beleza? Sim, senhor. Continua. Então vamos lá. Vale ressaltar que o café foi o principal produto de exportação. Consequentemente, produto mais importante para a economia do país. Vamos avançar. Já que o Brasil produzia muito café para exportar, para abastecer o mercado externo, especialmente Estados Unidos e Europa, quando teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá nos Estados Unidos, no ano de 1929, começou a crise da economia dos Estados Unidos, só que foi um efeito cascata ou dominó. Então a crise começou nos Estados Unidos, só que ela se espalhou, entre aspas, pelo mundo. Já que o Brasil produzia muito café para exportar, o mundo, entre aspas, ficou sem dinheiro para comprar o café brasileiro, o nosso café ficou encalhado, principalmente no Porto de Santos. Só que eu quero relembrar que o Porto de Santos é o porto mais importante do país até hoje. É o maior, é o mais importante. Eu estou falando de grande volume de saída e de entrada de produtos, exportação e importação. Só que tem porto, exemplo, porto de Tubarão, que fica em Vitória, capital do Espírito Santo, já expliquei isso, é um porto especializado no escoamento do minério de ferro lá do quadrilátero ferrífero. Já o Porto de Santos, ele não é especializado no escoamento de 1, 2 ou 3 produtos. Já que ele é o maior porto do país, é o mais importante, é o principal, vários produtos saem pelo Porto de Santos diariamente. Da mesma forma, o Brasil recebe muitos produtos de várias partes do mundo pelo Porto de Santos. Os produtos entram por lá. Professor, Pode falar. ele é o maior e o mais importante ou apenas o mais Maior importante? e o mais importante, as duas coisas. É Obrigado. o maior e o mais importante do país até hoje. Desde esse período aí, tá? Do ciclo do café. Já que o Porto de Santos, lá em 1929, ele já era muito utilizado no escoamento do café do Vale do Paraíba, estou falando de parte do Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Quando teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o nosso café ficou encalhado, principalmente no Porto de Santos. Por quê, Rodrigo? Porque no início do século XX, pessoal, o Brasil produziu muito café. O café estava bombando. Os cafeicultores, barões do café, estavam investindo muito.
Então, no final do século XIX e no início do século XX. Quando veio a crise da economia mundial, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, muito café já estava no Porto de Santos, esperando para ser escoado, para ser transportado. Aí teve a crise, no ano de 1930, Vargas assumiu o poder, ou tornou-se presidente do Brasil, e Getúlio Vargas pensou: como presidente, eu tenho a obrigação de tirar o meu país da crise. Só que no primeiro momento, Vargas tinha a intenção de elevar o preço do café. Ele queria aproveitar o café. Ele não queria iniciar a industrialização. Para isso, ele pegou o capital, grana, comprou parte da produção que estava encalhada no Porto de Santos, mandou queimar, queimaram, porque ele queria diminuir a oferta, a quantidade de café disponível. Porque quanto menor a oferta e maior a demanda, a procura, o preço vai lá nas alturas. Então ele pensou: vou diminuir a oferta, daqui a pouquinho a crise vai passar, aí os países vão voltar a procurar o café brasileiro, só que o café vai estar muito mais caro. Já que ele será vendido por um preço muito mais alto, ele vai voltar a dar um grande retorno ao país. Ele vai voltar a ser muito importante para a economia do Brasil. Só que a primeira estratégia, podemos dizer que não deu certo. Aí Getúlio Vargas pensou: agora eu vou precisar tomar uma outra decisão. Porque nesse período o Brasil tinha indústria? Tinha. O Brasil tinha indústria de alimentos, o Brasil tinha indústria têxtil, é aquela que fabrica tecidos, por exemplo, fabrica roupas. Só que Vargas pensou: o café é o principal produto. O Brasil já tem indústrias, mas os produtos industrializados ainda não sustentam a economia do país. Aí ele foi, no mesmo ano, 1930, iniciou a Revolução Industrial Brasileira, ou simplesmente industrialização. Só que isso depois de tentar elevar o preço do café, depois de tentar fazer com que o café voltasse a ter uma grande importância para a economia do país. Eu não estou dizendo que o Brasil deixou de ser um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. O Brasil ainda é. Eu estou dizendo que de lá para cá, a participação do café no PIB, no Produto Interno Bruto brasileiro, na economia brasileira, ela diminuiu e muito. Mas até hoje, o café tem a sua participação. Até hoje, o Brasil é um grande produtor e exportador. Só que em 1930, o café deixou de ser o principal produto. Consequentemente, o Brasil deixou de ser um país agroexportador e tornou-se um país industrializado. Deixa eu colocar isso aqui. Professor, pode falar. O senhor pode explicar novamente a primeira coisa que o Vargas fez antes de fazer a industrialização? O primeiro Vamos plano lá. que não deu certo? Beleza, voltando. Quando Vargas assumiu em 1930, o Brasil ainda estava em crise. Eu preciso que vocês entendam isso. A crise começou nos Estados Unidos, só que ela afetou várias partes do mundo. Inclusive o Brasil, porque o Brasil produzia muito café para exportar. Inclusive para quem? Para os Estados Unidos. Como houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, crise nos Estados Unidos, consequentemente, que afetou o mundo, e o Brasil estava inserido nesse contexto, Vargas assumiu em 1930, no ano seguinte. Só que o mundo ainda estava em crise. O café estava encalhado no Porto de Santos, porque não tinha muito comprador. Praticamente não tinha comprador. A economia brasileira sofreu uma queda acentuada em 1929. Vargas assumiu em 1930. E como presidente, ele tinha a obrigação, a obrigatoriedade de fazer algo para tirar o país da crise, para fazer o país crescer economicamente, se desenvolver. Só que ele queria aproveitar o café. Como que ele queria aproveitar o café que estava encalhado no Porto de Santos? Diminuindo a oferta. Porque o Brasil produziu muito café no início do século XX. Estou falando dos cafeicultores, dos barões do café.
Então ele mandou queimar porque ele queria diminuir a oferta, a quantidade disponível. Lembra que eu falei do nióbio, parênteses? O Brasil possui 98% das reservas de nióbio e não dá para sair explorando porque não tem tanta demanda. E aí o preço pode despencar, por isso que a extração de nióbio ela tem que ser controlada de acordo com a demanda, com a procura. A mesma coisa o café. Como ele ficou encalhado, Vargas assumiu e pensou, vou diminuir a oferta, porque o preço vai disparar, a crise vai passar, o mundo, entre aspas, vai voltar a procurar o café brasileiro e o preço vai lá nas alturas e aí o café vai voltar a ter a mesma importância. Só que isso não deu certo, porque a crise durou um período maior que o esperado. Aí Vargas se viu na seguinte situação. Já que a primeira estratégia não deu certo, agora eu vou entrar com o plano B. Quem está falando plano B sou eu para ilustrar, tá? Ou ele criou uma outra estratégia. Qual foi? Em 1930, iniciar a Revolução Industrial Brasileira ou industrialização. Sabe por quê? Porque nesse período o Brasil era muito dependente de produtos industrializados da Europa. E ele iniciou a Revolução Industrial em substituição ao café. Aí, o café deixou de ser o principal produto, o Brasil deixou de ser um país agroexportador e agora o Brasil já é considerado um país industrializado. Não porque ele já tem indústrias em vários setores, mas sim porque os produtos industrializados passaram a ser a base da economia do país. Em outras palavras, os produtos industrializados passaram a ser mais importantes que o café para a economia do nosso país. Tranquilo, Caio? Vou digitar. Tranquilo, professor. Muito obrigado. Nada, que isso. Então, outra observação, pessoal. Vamos lá. No ano de 1930, Getúlio Vargas iniciou a Revolução Industrial Brasileira ou industrialização, tanto faz. Continua. Vale ressaltar que o país tornou-se industrializado, pois os produtos industrializados, se tiver erro, daqui a pouco corrijo, passaram a ser a base da economia do país. Vou subir aí, pode ficar tranquilos e tranquilos, tá? Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. Então, está embaixo. No ano de 1930, Getúlio Vargas iniciou a Revolução Industrial Brasileira ou industrialização. Vale ressaltar que o país tornou-se industrializado, pois os produtos industrializados passaram a ser a base da economia do país. Quando? 1930. Então, o café foi só diminuindo a sua participação, a sua importância. Rapidinho para eu avançar com vocês. Deixou de ser agroexportador e tornou-se um país industrializado. Professor, Pode falar. atualmente o suco de laranja brasileiro, ele se equipara ao café antes da década de 30? Não. Não tem como comparar nenhum produto agrícola hoje com a importância do café até 1929. Claro que a soja é um produto muito exportado. O Brasil... Soja, Porto de Corumbá. Isso, o Brasil hoje é o maior exportador de soja. Ele fica disputando com os Estados Unidos. Ora ele é o maior, ora ele é o segundo maior. Está sempre ali, primeiro ou segundo lugar. Então a soja é o principal produto agrícola, tá? Exportado pelo Brasil já há um bom tempo.
Mesmo assim, não tem como comparar, porque nossa economia hoje, ela depende de vários setores, diferentemente do que aconteceu até 1929. Eu estou falando do ciclo do café, tá? Quando o café teve um grande destaque. Então não tem como comparar nada, nenhum produto agrícola hoje com a importância do café até 29. Beleza? Entendido. Tranquilo. Vou apagar aí, pessoal. Já foi aí, tranquilinho? Lá Já. vou eu. Melhor dizendo, deixa eu voltar lá o slide e depois eu apago aqui e digito uma outra parte. Prestem muita atenção no que está na tela, por favor. Primeiro governo, então Vargas ficou no poder 15 anos. Foram 2 governos, 2 mandatos. Só que no primeiro governo, ele ficou 15 anos no poder, de 1930 a 1945. Só que entre 1937 e 1945 foi o período chamado Estado Novo. Deixa eu só explicar algo importante. Aqui, pessoal, eu vou passear pela história, mas eu vou falar da Era Vargas no contexto da industrialização. A abordagem é diferente da abordagem de um professor de história, porque ele vem falando sobre a questão histórica, né? Claro, o que Vargas fez, foi ditador, aí em relação ao golpe, e aí estamos falando, né, do que foi feito de 37 a 45, aí falou, o professor de história fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial, aí fala sobre o envio de tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial, aliança com os Estados Unidos, enfim. Aqui eu vou falar da Era Vargas, eu vou passear pela história, mas eu vou ficar preso somente à industrialização. Por isso que eu vou dar pequenos saltos. Tá bom? Pode falar. O professor de história já deu essa aula sobre a Era Vargas pra gente. Então o senhor pode focar mesmo na industrialização, porque o contexto histórico geral a gente tem quando estamos cientes. Beleza, show de bola. Melhor ainda. Valeu, Caio. Avançando. Então, entre 1937 e 1945, foi o período chamado Estado Novo. Deixa eu dar um pequeno salto aqui. Então, agora eu vou colocar só assim, ó. Era Vargas, Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo foi de 1937 a 1945. Só que esse período chamado Estado Novo foi quando Vargas investiu maciçamente em indústrias de base. Então, foi o período em que Vargas investiu maciçamente nas indústrias de base. Primeira coisa, tá? Foi o período em que Vargas investiu maciçamente nas indústrias de base. Período chamado Estado Novo, de 37 a 45. Lembrando que as indústrias de base da Era Vargas foram a indústria de base, deixa eu destacar aqui, siderurgia. Lembrando que aqui estamos falando de siderúrgica, e a siderúrgica produz aço. Cimento também, mas nesse contexto aqui é o aço. Siderurgia, isso, siderúrgica. Além de siderurgia, a metalurgia. Estamos falando de metalúrgica, que ela, é claro, que fabrica metais em geral. Além de metalurgia, ele também investiu na indústria química. Aqui eu estou falando de produtos químicos para atender outras indústrias, principalmente mais tarde. Produtos. E além da química, ele também investiu na petroquímica. Só que eu vou falar no primeiro governo e depois no segundo governo. Então a petroquímica, que é a indústria do petróleo. Petrobras no segundo governo. Isso, Petrobras no segundo governo. E a Companhia do Petróleo de alguma coisa assim no primeiro governo, que eu esqueci o nome. Companhia Nacional do Petróleo. Ou Congresso Nacional. Aí já foi, no caso, foi o Conselho Nacional. O Conselho. Isso. Então, petroquímica, é por isso que eu estou falando aqui, que já foi no
no primeiro governo em que ele já investiu na indústria petroquímica, a famosa indústria do petróleo. Então, na tela, nós temos as indústrias de base que receberam maciços investimentos durante o período chamado Estado Novo. Só que eu quero deixar bem claro que nesse período aí, o Brasil ainda importava muitos produtos industrializados da Europa. O Brasil já era um país industrializado, porém, ele ainda não fabricava muitos produtos que a população precisava. Consequentemente, era um país industrializado, só que ainda muito dependente de produtos industrializados, podemos dizer, mais sofisticados, né, do continente europeu. Já que entre 1939 e 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial, prestem bem atenção, Estado Novo de 37 a 45, e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Então, a Segunda Guerra Mundial coincidiu com a Era Vargas, com um período chamado Estado Novo. Foi o período em que ele mais investiu em indústria de base. Durante a Segunda Guerra Mundial, já expliquei, o Brasil encontrou muita dificuldade para ter acesso a produtos industrializados da Europa. Porque sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela arrasou muitos países europeus, afetou a produção industrial, afetou a economia, afetou o modo de vida. Então, de 39 a 45, que coincidiu com o período chamado Estado Novo, o Brasil encontrou muita dificuldade para ter acesso a produtos industrializados da Europa. Podemos dizer que também por esse motivo, Vargas investiu maciçamente em indústria de base, porque ele estava preparando as bases para o país, lá na década de 50, começar a alcançar um outro patamar. Aí eu já estou falando da era JK, só não vou misturar, quando ele atraiu capital estrangeiro através das empresas multinacionais. Então, Vargas foi preparando as bases. Beleza? Só que, durante a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, Vargas precisava construir empresas de economia mista, mais conhecidas como estatais, controladas por ele. Aí você pode estar pensando assim, Rodrigo, se você falou que o café deixou de ser o principal produto em 1929, ou na transição 1929-1930, de onde saiu o dinheiro para Vargas investir em indústrias de base? Do café. Já, pode falar. Do café. Do café. Beleza, está perfeito. Quer dizer que durante o auge do ciclo do café, depois digito, muito capital ficou acumulado. Estou falando dos barões do café, dos cafeicultores. Estou falando que o cofre público estava com muito capital, porque aqui estamos citando o auge do ciclo do café, final do século XIX, início do século XX. Eu estou afirmando que Vargas utilizou na industrialização o capital que ficou acumulado durante o auge do ciclo do café. Só que não tinha dinheiro, capital suficiente, inclusive para poder construir ou fundar empresas importantes. Também por esse motivo, durante a Segunda Guerra Mundial, Vargas fez uma aliança com os Estados Unidos, enviou tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial e, em troca, recebeu alguns milhões de dólares para poder fundar uma siderúrgica. Nesse caso, já sabemos que ele utilizou o dinheiro para poder construir, fundar a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Então, algumas empresas ele construiu com capital acumulado durante o auge do ciclo do café. E a CSN, por exemplo, ela foi construída especialmente com capital que foi liberado pelo governo dos Estados Unidos. Então, o Estado Novo foi aquele período que ele foi ditador, aquela política ferro e fogo. Só que, por outro lado, foi um período extremamente importante para o desenvolvimento industrial do Brasil. Até aqui está tudo bem?
Sim, senhor. Então, deixa eu apagar aqui e vamos avançar. Beleza. Então, voltando. Vamos continuar. Era Vargas. Aí continua, hein? Vou ficar um tempinho aqui. Era Vargas. Então, de 1939 a 1945, aqui estamos falando do período da Segunda Guerra Mundial. Só industrialização. Segunda Guerra Mundial. Vale ressaltar que no ano de 1941, Vargas fundou, já entenderam todo o contexto, a Companhia Siderúrgica Nacional. CSN. Volta Redonda. Opa. Então, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Preste bem atenção no que eu vou explicar, por favor. Vou colocar aqui como observação. Então agora já começou. Ele já começou a fundar, construir empresas de economia mista, mais conhecidas como estatais. Aí eu mexi, agora apagou ali. Professor, Pode falar. você vê como é importante ver isso daí, porque eu achava que a CSN era lá no Nordeste, por conta do acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, Ah, Rio de é? Janeiro. É, porque a base militar foi em Natal, eu achava que era ali também. Sim, verdade. Verdade. Só tem que ter cuidado disso aí. Rapidinho. Vargas fundou a companhia. Tive que mudar aqui por conta do recurso ali. Volta Redonda. Agora sim. Então, Vargas fundou a Companhia Siderúrgica Nacional CSN Volta Redonda. Aí deixa eu colocar aqui mais uma vez 1941. Ih, alterando de novo. Chato. Deixa eu apagar aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu explicar, depois eu vou digitando aqui um embaixo do outro rapidinho. Porque eu estou mexendo ali, está alterando por causa do recurso. Mas deixa eu explicar. Então, no ano de 1941, depois digito tudo, Vargas fundou a CSN, então uma siderúrgica que produz aço em Volta Redonda até os dias de hoje. Só para não ser repetitivo, porque eu já expliquei isso aí, só para reforçar. Lembrando que ela deixou de ser uma empresa de economia mista, uma empresa estatal, entre aspas, no ano de 1993, no governo Itamar Franco, quando a CSN ela foi privatizada, vendida, tá? Então ela deixou de ser uma empresa controlada pelo Estado, pelo governo, em 1993, depois do digito. Só que não adiantava nada ter a siderúrgica para produzir aço, nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, Estado Novo, indústria de base, sem uma mineradora. Aí no ano seguinte, 1942, Vargas fundou a então Companhia Vale do Rio Doce, uma mineradora no estado de Minas Gerais, lá na região do quadrilátero ferrífero, para poder extrair o minério de ferro, que é a base do aço, e abastecer a siderúrgica, nesse caso a CSN. Então, no período chamado Estado Novo, já vou organizar as informações, já estou aqui apontando duas empresas que foram fundadas por Vargas. Em 1941, a CSN, em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce, e ainda nos períodos chamados Estado Novo, em 1945, ele fundou a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Já vou digitar agora tudo direitinho para que vocês possam fazer o print. Então, de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Continuando. De 1937 a 1945, Estado Novo. Agora eu vou colocar muita informação aqui, tá? 1941.
Fundação, vou direto ao ponto. Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, famosa CSN. Deixa eu complementar aqui. Volta Redonda. Agora eu vou avançar. Aí depois, 1942, fundação da Companhia Vale do Rio Doce. Aí a sigla, tá? C, Companhia Vale, CVRD. Mineradora. Minas Gerais. Já sabemos que ele construiu com o objetivo de abastecer a CSN. E no ano de 1945, fundação ou criação, tanto faz, tá? Fundação da Chesf. Chesf, aí deixa eu colocar aqui primeiro o nome, depois eu ponho a sigla, tá? Fundação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Famosa Chesf. Tudo isso no período chamado Estado Novo. Mestre, Pode falar. na Vale do Rio Doce, tá aí, mineradora Minas Gerais. Mineradora é o nome da cidade que fica a empresa ou no caso a Vale é uma mineradora? Calma aí. Você está perguntando se o nome Vale do Rio Doce tem a ver com uma cidade lá da região do quadrilátero ferrífero? Eu tô perguntando se o senhor botou aí, Vale do Rio Doce, se é CVRD, É a aí sigla. botou mineradora Minas Gerais. Eu tô perguntando se esse minerador aí é o nome de uma cidade de Minas Gerais ou é a função da Vale do Rio Doce? Não. Função, tá? Extrair o minério de ferro do quadrilátero ferrífero e abastecer a siderúrgica, CSN. Show. Valeu, mestre. Valeu? Volta Beleza. Redonda que o senhor botou da CSN, eu confundi. Não, é a localização, entendeu? Sim, entendi. Beleza. Deixa eu só pegar um gancho. Pode falar. A Chesf era a empresa que fornecia energia tanto para a Vale quanto para a CSN. Não, calma aí, deixa eu explicar. Vamos lá, vamos devagar. Posso ir? Vamos lá? Então deixa eu passear aqui, explicar. Pacotão, tá? 39 a 45, Segunda Guerra Mundial, que coincidiu com o período chamado Estado Novo, foi quando Vargas investiu maciçamente em indústria de base. Siderúrgica, metalúrgica, química e petroquímica. Ou siderurgia, metalurgia, e assim vai. Só que não adiantava nada investir em indústria de base sem fundar empresas importantes. Ele precisava fundar, construir empresas. Não adiantava nada. Pô, beleza, está investindo em siderurgia. Mas cadê a siderúrgica? Está investindo em metalurgia. Está investindo aqui, por exemplo, em indústria de base. Mas cadê a energia para poder promover o desenvolvimento do país? Porque todo país precisa de energia para se desenvolver. Eu estou dizendo, para que não fique nenhuma dúvida no ar, é que no período chamado Estado Novo, ele investiu maciçamente em indústria de base, e nós temos aqui algumas empresas que foram fundadas por ele nesse contexto. 1941, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, que fica em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Até hoje, só que ela foi privatizada, vendida em 1993. Quer dizer que ela não está mais nas mãos do Estado. O Estado não controla a empresa desde então. Só que no ano seguinte, 1942, Vargas fundou a Companhia Vale do Rio Doce, sigla
CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Construída onde? No estado de Minas Gerais, lá na região do quadrilátero ferrífero, lembram? Por que Companhia Vale do Rio Doce? Por conta do Rio Doce, que é um importante rio que corta aquela região do quadrilátero ferrífero. Recebe o nome do rio. Uma mineradora. Para quê? Para abastecer a siderúrgica, CSN. E no ano de 1945, ainda no período chamado Estado Novo, primeiro governo, ele fundou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, e ela fica lá na Bacia do São Francisco, lá na região Nordeste. Eu estou falando aqui principalmente Sobradinho, da usina hidrelétrica de Sobradinho, tá? Eu estou falando que a CHESF, ela controlava a produção de energia naquela parte do Nordeste, ou seja, na bacia hidrográfica do São Francisco. Só que em 1960, ela passou para o Ministério de Minas e Energia. Estou dizendo que durante anos, a CHESF administrou, controlou a geração de energia em parte do Rio São Francisco, especialmente a usina hidrelétrica de Sobradinho, que fica lá na Bahia, na Cachoeira. Vocês estão conseguindo me entender? Então, ó, Sim. a CSN Rio de Janeiro, Sudeste. A Vale, Minas Gerais, Sudeste. E a CHESF lá no Nordeste, especialmente lá na Bahia. Porque todo o país precisa de energia para se desenvolver. Então, podemos apontar essas três como as mais importantes no período chamado Estado Novo. Professor, Pode falar. era a usina de Sobradinho. Sobradinho, que fica lá na Bahia. Então, a CHESF, ela administrava. Era a empresa que controlava a geração de energia. Só que mais tarde, o Ministério de Minas e Energia assumiu, ou seja, ficou subordinado ao Ministério de Minas e Energia. A famosa CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Fundada quando? 1945. Até aí está tudo bem? Beleza, professor. Beleza, então, vamos lá. Avançando aqui na Era Vargas, estou quase concluindo essa parte. Só que, pessoal, eu falei para vocês que no final do século XIX, início do século XX, o Brasil viveu o auge do ciclo do café. E eu vou digitar aí, tá bom? Porque já caiu em prova algumas vezes. É que Vargas utilizou o capital que ficou acumulado durante o auge do ciclo do café na Revolução Industrial ou no processo de industrialização. Então, mais uma vez, Era Vargas. Observação. Vargas, deixa eu colocar aqui, tá? Vargas utilizou na Revolução Industrial, vou abreviar aqui, tá? Na Revolução Industrial, o capital que ficou acumulado durante o auge do ciclo do café. Então, o cofre estava cheio. Aí ele pegou a grana e investiu na Revolução Industrial. Claro, né, pessoal? Aquela aliança com os Estados Unidos também foi importante. Deixa eu só melhorar aqui na Revolução Industrial, capital que ficou acumulado durante o auge do ciclo do café. Vamos avançar mais. Só que Vargas, pessoal, precisava adotar um modelo de industrialização. Porque ele não podia pegar o capital acumulado durante o auge do ciclo do café
e gastar de qualquer jeito. Realizar uma revolução industrial é algo extremamente importante. Requer o quê? Um planejamento, uma estratégia. E já que a grana saiu justamente do café, que foi muito exportado, aí estamos falando dos barões do café, os cafeicultores, dos banqueiros, a industrialização ela tinha que ser realizada de uma forma bem organizada, podemos dizer assim. Então ele tinha que adotar um modelo de industrialização. Vou usar um termo genérico, tá? Não podia ser no escuro, a orelhada de qualquer jeito. Senão ia queimar dinheiro, ia queimar capital. Então estou dizendo que Vargas adotou um modelo chamado substituição de importações. Por isso, nós usamos o seguinte termo: Brasil, país de industrialização tardia, substituição de importações. Deixa eu abrir um pouquinho o leque. Podemos apontar nesse período 2 modelos de industrialização disponíveis. Um chamado plataformas de exportação, parênteses, vou abrir um pouquinho para a geografia geral. Aqui eu estou falando dos tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Eles adotaram outro modelo de industrialização, chamado plataformas de exportação, porque eles produziam para abastecer o mercado externo. Exemplo, empresas japonesas, empresas norte-americanas investiram maciçamente nos tigres asiáticos e utilizaram os tigres asiáticos como trampolim. Então, os produtos eram montados lá, fabricados lá, só que eles eram exportados. É o que nós chamamos de plataforma de exportação. Produzir para abastecer o mercado externo. Só que Vargas fez diferente. Já que o Brasil era muito dependente de produtos industrializados da Europa, para diminuir a dependência, Vargas adotou um modelo chamado substituição de importações. Vou ler a mensagem. Pode fazer o print aí que depois eu digito o restante. Letícia, substituição de importações. É no plural mesmo, tá? Se você já encontrou importação, não tem problema, tá? Mas substituição de importações. Professor, Pode falar. qual o objetivo de Vargas mesmo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, era Vargas, vem comigo, todos, vou pegar um gancho, tá? Na sua pergunta, na fala lá da colega. Então, era Vargas. Modelo de industrialização. Deixa eu melhorar aqui. Vou colocar como observação, tá? Ficar melhor. OBS. Vargas adotou o modelo de industrialização, para ficar melhor, chamado substituição de importações. Vou responder a sua pergunta, Caio. Então, Vargas adotou o modelo de industrialização chamado substituição de importações. Objetivo: produzir para abastecer o mercado interno. Ou seja, vou além, hein? Para depender menos de produtos de fora. Então, produzir para abastecer o mercado interno. Ou seja, vou ler a mensagem, tá? Para depender menos de produtos de fora. Já que o Brasil era muito dependente de produtos industrializados da Europa, com a industrialização, o Brasil gradativamente foi diminuindo essa dependência.
Passa o print, eu tiro o print. Quem está copiando, copie, por favor, porque eu vou ler a mensagem. Então, o Brasil fez diferente dos tigres asiáticos. Lá, plataforma de exportação, ou tigres asiáticos. No início, plataforma de exportação, produzir para abastecer o mercado externo. E o Brasil, substituição de importações, produzir para depender menos de produtos de fora, para abastecer o mercado interno. Deixa eu ler aqui a mensagem. Professor, algum outro momento da industrialização no Brasil, algum outro modelo foi usado? Sim, Letícia. Era JK. Aí foi um outro modelo. Não é que foi um outro modelo. O modelo brasileiro foi esse, chamado substituição de importações, tá? Só que eu vou falar aqui da política adotada por Vargas e depois eu vou falar da política adotada por JK. Já vou adiantar. Felipe até brincou aqui no início. A política adotada por Vargas foi a protecionista, intervencionista, nacionalista, pragmática. E o modelo ou a política adotada por JK já foi outra. É o que nós chamamos de política desenvolvimentista. Então, Vargas, política voltada para o mercado interno, e JK, uma política para atrair o capital estrangeiro através das empresas multinacionais. Vou voltar, Camila, tá bom? Então, o modelo é esse, tá? Letícia, repetindo. Modelo de industrialização, chamado substituição de importações. Só que as políticas adotadas foram distintas. Eu vou falar agora da política adotada por Vargas e depois eu vou falar da política adotada por JK. Então, cada política adotada foi importante para o modelo chamado substituição de importações. Mestre, se esse pensamento de dependência do mercado exterior continuasse a ser trabalhado, nós poderíamos alcançar o status de país de primeiro mundo? Aí, Gabriel, isso aqui é muito... Vou voltar lá, Camila. Isso aqui é muito, eu posso dizer, complexo. Porque o Brasil ainda não se tornou um país. Vou nem falar primeiro mundo, porque esse conceito ele está em desuso, tá? Ou ele caiu há muito tempo. Mas vamos pensar assim. Por que o Brasil não é um país desenvolvido? O Brasil é um país industrializado. É uma potência emergente. Só que desenvolvimento passa por alguns setores importantes. Aí também precisamos citar educação, qualificação profissional, investimento em pesquisa científica, tecnologia. Então o Brasil tem tudo para se desenvolver. O problema é a politicagem, é a falta de investimentos em setores que são fundamentais. E também a roubalheira, né? Um começa também, o outro não dá continuidade, elefante branco, é dinheiro que desce pelo ralo. Então não é o grau de industrialização. O Brasil é um dos países mais industrializados do mundo. O Brasil é uma das 20 maiores economias. Só que desenvolvimento também passa por educação, qualificação profissional, pesquisa científica, tecnologia, qualidade de vida, segurança, moradia. Então, algo muito mais complexo. Pode falar. Deixa eu voltar lá, Camila. Hoje apareceu uma reportagem dizendo que o STF, não aboliu, né? Ele acabou com a decisão que obrigava o Estado a fornecer alimentos para as escolas públicas. Sim, absurdos. Então, como que o Brasil vai chegar ao patamar de país desenvolvido nesse sentido? E só uma outra questão, parênteses. Em relação, agora não vou entrar nesse mérito, tá? Mas só vou citar. Em relação ao ensino público e ensino privado. Olha a disparidade aumentando agora. Quem estuda em escola particular, geralmente tem acesso à internet, está tendo aula online de boa, como vocês estão tendo aqui pelo PFD desde o início. E quem estuda em escola pública está tendo muita dificuldade. Quem é uma baixa renda, como as pessoas falam, né? Quem é muito humilde. Então agora a disparidade está aumentando, a desigualdade está aumentando. Porque, infelizmente, uma pequena parcela da população tem acesso à internet banda larga, internet de qualidade. Diferentemente do que acontece em países desenvolvidos, né? Onde tem a rede Wi-Fi, onde a população consegue acessar tranquilamente. E parênteses, Estados Unidos colocaram ônibus
com tecnologia perto das residências, em bairros assim menos desenvolvidos, podemos dizer assim, onde muitos alunos não têm acesso à internet. Colocar os ônibus equipados. E no Brasil essa discussão volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta, ensino remoto, enfim. Então eu não preciso nem ficar muito tempo aqui dizendo porque o Brasil ainda não é um país desenvolvido, né? Infelizmente. Vamos avançar mais um pouquinho. Além do modelo de industrialização, gestão concluindo, era Vargas, tá? Aqui temos a política adotada por Vargas. Então, Vargas adotou a política protecionista, intervencionista, nacionalista, pragmática. Então, vamos lá, era Vargas. Vargas, no contexto da industrialização, não esqueçam, tá? Vargas adotou a política protecionista. Depois eu vejo se tem um erro, tá? Intervencionista. Nacionalista. Pragmática. E é pragmático, professor? Pragmático, como o Felipe falou, tá? É que ele foi muito objetivo, ele foi muito direto. Em que sentido? Deixa eu explicar isso aqui. Então, Vargas adotou a política protecionista, que é de proteção, intervencionista, de intervenção, nacionalista, opa, vou proteger as empresas, vou proteger o mercado interno, e pragmática porque foi uma política, podemos dizer assim, muito simples e fácil de ser enxergada. Então você via ali, quem viveu o momento, tá? Quem viveu essa época, analisava e falava, esse é nacionalista. Ele era muito bom em alguns momentos, ruim em outros momentos, batia, fazia carinho, foi ele quem consolidou as leis do trabalho, estou falando de CLT, foi muito bom em alguns momentos, foi ruim também em outros, foi ditador. Eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Mas era uma política muito, posso dizer assim, muito direta. A pessoa conseguia olhar e ela percebia, ela identificava logo o modelo adotado por ele. Não tinha dúvida. Era de fácil compreensão. Era muito transparente, no caso, né? Oi? Era muito transparente, então. Transparente, transparente, entre aspas, né? Mas era de fácil compreensão. Podemos dizer assim, tá? Porque transparente, que foi ditador durante o período, aí ditadura não tem transparência. É isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Vamos lá. Então, Vargas adotou a política protecionista, intervencionista, nacionalista, como eu coloquei aí, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Estou dizendo que o tempo todo Vargas priorizou o mercado interno. Então, ele adotou um modelo chamado substituição de importações, só que a todo instante, Vargas ele dificultava ou tentava impedir a entrada de produtos e de empresas. Estou falando de empresas multinacionais. Porque ele já sabia do seguinte, se ele liberasse a entrada de produtos e empresas, haveria uma concorrência desleal entre as empresas nacionais e as empresas de fora. Por isso, uma política protecionista, de proteção do mercado interno. Intervencionista vem de intervenção. Nacionalista quer dizer que o tempo todo, mais uma vez, ele procurou proteger as empresas nacionais. Ou seja, ele priorizou o mercado interno. Ele tentou impedir a entrada de produtos e empresas. Cobrando o quê? Impostos, impondo tarifas alfandegárias, barreiras. Tem mensagem aí. Até aí está tranquilo? Opa. Não, fui eu. Só botei a definição de pragmático para eles. Aí, viu aí? Isso aí. Aí ele colocou ali, ó, de acordo com o dicionário. Tá vendo aí, pessoal? O Felipe já foi lá, ó. Valeu? Aí ele já passou para a língua portuguesa, já fechou o pacote.
Fechou o pacote aí. Olha lá, o que eu falei com vocês, olha lá. Que contém considerações de ordem prática, realista, objetivo. Voltado para objetivos práticos, realista, objetivo. Beleza? Realista, né? Não transparente. O Felipe nem colocou aí transparente. Fácil compreensão. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Só que eu quero finalizar da seguinte forma a Era Vargas, tá bom? Nesse período, pessoal, aí, primeiro governo, ainda falta o segundo, tá? Primeiro governo de 30 a 45, sabemos que a região sudeste, ela foi privilegiada. Estamos falando de uma concentração industrial. Desde o início da industrialização, a região sudeste, ela recebeu os maiores investimentos. Até hoje, a região sudeste é a mais industrializada, desenvolvida, populosa, rica e importante do país. Porque desde a Era Vargas, desde o primeiro governo, a região sudeste recebeu maciços investimentos. Por quê, Rodrigo? Posso citar, pessoal, ou destacar São Paulo e Rio de Janeiro. Ouça o que eu vou dizer, entenda. O estado de São Paulo é o mais industrializado do país até hoje. Porque São Paulo, na época, já tinha grande mercado consumidor, estado, não estou falando da capital, boa infraestrutura, inclusive o principal porto do país, como eu falei, além de grande mercado consumidor e infraestrutura, capital, era o estado mais rico, mão de obra assalariada, imigrante. Então, tudo isso explica por que São Paulo atraiu os maiores investimentos. E o estado do Rio de Janeiro, segundo mais industrializado até hoje, é porque nessa época era a capital política do país. Aí eu estou falando de uma influência política. Então, São Paulo, poder econômico, e Rio de Janeiro, uma influência política. Então, por isso, houve uma concentração industrial. Mas vale ressaltar que lá na década de 70 começou um processo chamado desconcentração industrial. As empresas começaram a investir em outras regiões do país. Aí começou o que nós chamamos de guerra fiscal, aquela disputa por empresas que ocorre entre estados, entre cidades. Aí, quando eu falo de guerra fiscal, eu falo também de incentivos fiscais, isenção total ou parcial de impostos, menores índices de violência, impostos mais baratos, mão de obra qualificada mais barata. Então, depois eu vou falar para vocês que lá na década de 70 começou o processo chamado desconcentração industrial. E hoje, por exemplo, a região sudeste ainda é a mais industrializada. Só que São Paulo perde muitos investimentos, Rio de Janeiro perde muitos investimentos e a região nordeste está atraindo grandes investimentos. Pode falar. Nessa época, não nessa época de desconstrução, nessa época que a gente está falando agora, é que ocorreu o termo boia fria. Você está falando dos dias atuais ou não, da segunda desse metade período do que a gente está século vendo XX? agora. Ah, tá. Essa segunda metade. Tá, segunda metade do século XX? Isso. Podemos dizer que sim, porque o boia fria foi quando ele passou a ter o maior destaque. Porque o boia fria é um trabalhador temporário. É aquele que, na sua origem, tá? É aquele que não tem vínculo empregatício. Mas o tempo passou, a legislação mudou. Hoje tem as redes sociais, hoje as pessoas compartilham imagens, vídeos. Hoje as pessoas conseguem denunciar com mais facilidade. Então hoje o boia fria, que é um trabalhador temporário, ele pode ter vínculo empregatício. Ele pode ter um contrato de 6 meses, um contrato de 3 meses. Mas esse termo boia fria, ele vem justamente do que eu falei, tá? Do trabalhador temporário. Que sentido? Aí é o campo. Então, o camarada que sai de uma região e vai trabalhar em outra, por exemplo. Então, trabalhador temporário, corte de cana. Sai do Nordeste e vai trabalhar no interior de São Paulo, no corte da cana-de-açúcar. 6 meses. Aí acaba o período do corte da cana, ele volta para a terra natal. Pode falar. Essa questão que o senhor falou é o que acontece com um parente meu.
ele mora lá em Minas. Ele trabalha de carteira assinada durante os meses que o café, né, tá para colheita e tal. Mas quando acaba, ele perde o emprego. Então, um emprego realmente, assim, mas assinando a carteira bonitinho. Aí eu posso dizer que é um boia fria moderno, tá? Mas esse termo boia fria, no seu original, é aquele trabalhador temporário, camarada que não tinha acesso a uma boa alimentação, aquelas condições, sabe, quase que subhumanas lá, por exemplo, lá naquela fazenda onde tinha o corte da cana, então exposto a temperaturas elevadas, picada de cobra, sem ter acesso à água potável, uma cama ali com colchão, ali um mínimo para poder ter uma boa noite de sono. Então, quando eu falo de boia fria, eu falo desse trabalhador temporário, às vezes em condições muito complicadas de trabalho. Tranquilo? Mas esse é o moderno, né? Porque hoje o trabalhador temporário ele pode ter registro em carteira, pode ter um contrato de trabalho. Boia fria de micro-ondas, esse cai na mole não. Professor, Pode falar. pior que esse trabalhador temporário, ele ocorre há muito tempo, cara. Principalmente né, a gente estudou recentemente os movimentos sociais que teve, né? No Brasil República, né? E o movimento de contestado falava justamente disso. Trabalhadores vinham da Bahia para poder montar as ferrovias lá embaixo, né? Na região do contestado, e acabaram que perdiam os empregos e ficavam por lá. Sim, mas esse termo boia fria, na segunda metade do século XX, parênteses, ele está mais associado ao corte da cana-de-açúcar, ou na zona da mata nordestina, ou no interior de São Paulo. Então, o camarada sai lá do Nordeste, por exemplo, lá do sertão, aí vai cortar cana lá no interior de São Paulo. Aí o boia fria, trabalhador temporário. Hoje não, hoje, como eu falei, tem muita fiscalização, tá? Mas na segunda metade do século XX, ficava ali exposto ao tempo, então era chuva, era sol, não se alimentava direito, ganhava por tonelada de cana cortada. Então o cara ficava ali cortando, trabalhando, poderia ser picado por uma cobra. É esse trabalhador temporário que eu estou me referindo. Tá bom? Mas você está certo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar. Além do primeiro governo, segundo governo mais curto, é claro, então era Vargas, segundo governo. Agora estou finalizando a era Vargas. Eu vou passar aqui uma contribuição, tá? No que diz respeito à industrialização. Que já foi segundo governo. Ou segundo mandato? O segundo governo já foi de 1951 a 1954, que a história nos diz que em 1954 Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com o próprio tiro no peito. É outra discussão, tem pessoas que não acreditam até hoje. Enfim, não vou entrar nesse mérito. E virou Martin. Tá? Então, segundo governo, de 51 a 54. Só que no segundo governo, a maior contribuição para a industrialização foi... Primeiro eu vou falar do ano de 1951. No ano de 1951, foi enviada uma carta ao Congresso Nacional reivindicando a construção da Petrobras. E aí, no ano de 1951, eu estou falando já daquela campanha O Petróleo é Nosso, quando a população foi às ruas com cartazes, com faixas, reivindicando a construção da Petrobras, pressionando o Congresso, pressionando Getúlio Vargas. Então, no ano de 1951, foi enviada uma carta ao Congresso Nacional. Aí vocês já entenderam, tá? Reivindicando, né, a construção da Petrobras. Isso no contexto da campanha O Petróleo é Nosso. Aí, no ano de 1953, depois do digito, depois dessa campanha muito forte, de enviar uma carta ao Congresso Nacional, reivindicando a construção da Petrobras, Vargas pensou e falou, eu vou precisar fundar a Petrobras, uma indústria do petróleo. Por quê, pessoal? Nesse período, nessa época, o Brasil havia descoberto muitas reservas de petróleo. Não todas que são exploradas nos dias atuais, tá? Estou dizendo que muitas reservas de petróleo haviam sido descobertas.
Só que o Brasil não tinha empresa. Então, empresas de fora deitavam e rolavam aqui no Brasil. O Brasil perdia muito com a ausência de uma empresa nesse setor. Por isso, houve a campanha O Petróleo é Nosso. As pessoas nas ruas, forçando a barra, pressionando, reivindicando a construção da Petrobras. E no ano de 1953, Vargas fundou a Petrobras. Aí o Brasil passou a ter a empresa e a Petrobras passou a ter um monopólio. Ou seja, durante décadas, foi a única empresa que teve o direito de explorar o petróleo no país. Só que lá no governo Collor, o monopólio da Petrobras acabou e hoje tem quase 20 empresas, muitas de fora, tá? Muito poderosas, explorando o petróleo, principalmente na plataforma continental. Hoje são mais de 15 empresas que estão no Brasil. Só que durante décadas, a Petrobras ela teve um monopólio. Foi a única empresa que explorou o petróleo em nosso país. Então, em 1953, fundação da Petrobras. Professor, Pode falar. qual foi o ano da privatização da Petrobras? Aí, calma aí. Não foi privatizado, não. Calma aí, segura aí, rapidinho. Não? Ah, tá. Calma aí, rapidinho. Deixa eu explicar. Prestem bem Tá atenção. muito doidos aqui. Não, tá tranquilo. Prestem bem atenção numa coisa, pessoal. Parênteses. A CSN, ela foi privatizada em 1993. A Vale, a companhia Vale do Rio Doce, ela foi privatizada em 1997. Governo FHC. E dessas empresas que eu já citei, a Petrobras ela escapou. Eu estou dizendo que ela teve um monopólio. Foi a única empresa que explorou o petróleo durante décadas. Só que no governo Collor, o monopólio acabou. Foi quando o Collor liberou a entrada de empresas. Hoje tem mais de 15 empresas explorando petróleo no Brasil. E a Petrobras, ela escapou da privatização. Diferentemente do que as pessoas pensam, muitas pessoas pensam, a Petrobras não é 100% pública. 50% mais um, controlados pelo Estado, pelo governo, e o restante pertence a acionistas do mundo todo. Eu, como maior de idade, posso comprar ações da Petrobras nas bolsas de valores. Se você é maior de idade, você pode comprar. Os seus pais podem comprar. Então, 50% mais um pertence ao Estado, para que o Estado possa ter uma certa autonomia para tomar decisões. Então, ela não foi privatizada. Ainda. Só que o governo Bolsonaro, ou o presidente Jair Bolsonaro, ele já está cogitando a possibilidade de estar privatizando alguns setores da Petrobras. Setores esses que estão dando prejuízo. Eu não estou dizendo, pessoal, que privatizar é sempre algo negativo. Não. Às vezes é algo positivo. Se é uma empresa que está dando prejuízo, se ela está sucateada, endividada, vale a pena privatizá-la. Porque aí ela vai zerar a dívida, né? O Estado vai zerar a dívida e, de repente, ainda terá um dinheiro em caixa. E a empresa vai pagar o quê? Impostos. Vários investimentos serão feitos na empresa. Agora, quando a empresa está dando lucro, em hipótese alguma, ela deve ser privatizada. É o caso da Petrobras. Hoje ela dá bilhões em lucro. São bilhões. Bilhões. Ela chegou ao fundo do poço, só que ela foi resgatada recentemente. Só que o Bolsonaro, vou ler a mensagem. Lava Jato. Ele não quer... A Lava Jato, isso aí. Ele não quer privatizar a Petrobras. Ele está pensando em privatizar alguns setores da empresa. Só que isso tem que ser muito bem discutido, isso tem que ser analisado no Congresso, tem que ser votado, tá bom? Especialistas precisam participar para que o país não dê um tiro no próprio pé, ou seja, para que o país não venha errar, tá bom? Cometer um grande erro. Por isso, mais uma vez, a Petrobras ela não deve ser privatizada, tá? Porque é uma empresa que hoje dá muito lucro. Diferentemente de outras que estão dando prejuízo. É o caso dos Correios. Tá? É uma empresa que está com uma dívida altíssima. E ela já está na fila para ser privatizada. É claro que não é simples assim.
Até os funcionários dos Correios estão em greve, porque o governo está tirando vários benefícios porque ele alega isso, a dívida. Só que será que privatizar vai ser uma boa? Será que vai melhorar a qualidade do serviço ou o serviço prestado? Então isso, pessoal, tem que ser muito bem discutido, tá bom? Deixa eu ler aí. Tipo o que fizeram com os Correios. Estão querendo fazer, Gabriel. Estão pretendendo, tá? Privatizar. Falaram que iam fazer uma limpeza a jato na empresa, mas saiu do controle. Tinha água e sabão. Isso cai demais, gente. Então tem várias empresas aí que estão aguardando, estão sendo analisadas, e aí o governo vai decidir se vai privatizá-las ou não, tá? E uma que está ali logo no início da fila é a empresa chamada Correios. Até aí está tudo bem? Tá tudo ótimo. Beleza. Então, finalizamos a era Vargas e agora vamos para a era JK. São 9h14. Eu vou abrir o leque. Se não der para resolver as questões hoje, não tem problema, tá? Nossa, 30 minutos. Vocês vão resolver ao longo da semana e semana que vem nós vamos cair dentro, tá bom, pessoal? Mas daqui a pouco eu já vou mostrar algumas aqui da era Vargas bacanas e vocês vão gabaritar. Daqui a pouquinho, rapidinho. Deixa eu dar mais um pequeno salto aqui na história do Brasil. Então, pessoal, Vargas foi muito importante para o desenvolvimento industrial. Ele iniciou a Revolução Industrial e Industrialização, ok? E eu não estou dizendo que ele foi um presidente maravilhoso, até porque eu não vivi essa época. Estudei muito, eu tenho muito conhecimento acerca porque eu venho estudando muito. Só que conversando com pessoas com 80 anos ou mais, muitas pessoas já me falaram, muitos idosos me falaram, ó, Vargas foi o melhor presidente da história. Isso para um grupo. Outro grupo diz que foi JK. Outro grupo diz que foi o Lula. Né? Outro grupo diz que foi a Dilma. Tem grupo que está falando que o Bolsonaro será o melhor. Enfim. Aí depende muito da análise, tá? Depende muito do grupo. O que eu quero dizer para vocês é que ele cometeu erros e cometeu acertos. Se ele foi bom ou não, aí é outra discussão. Mas que ele foi extremamente importante para o desenvolvimento industrial do país, é fato. Pode falar que eu vou ler a mensagem aqui. Eu acredito que ele foi extremamente importante para o desenvolvimento do estado do país e para o desenvolvimento das questões sociais que tinham no Brasil, né? Dos trabalhistas e tal. Sim, porque ele consolidou as leis do trabalho. Estamos falando de CLT. Deu vários direitos aos trabalhadores. Isso é claro. Investimentos em educação também. Isso. Isso foi muito importante. Transportes, energia, tá? Então ele marcou a história. Eu quero dizer é que ele foi muito importante, porque se ele não iniciasse a Revolução Industrial Brasileira, será que o Brasil estaria no patamar que ele está hoje, de potência emergente? Provavelmente não. O Brasil ainda está vendendo café ainda. Entendeu? Então, por isso que ele marcou a história. Por isso estamos aqui há mais ou menos 1h30, né, estudando a Era Vargas. Porque ele deixou o seu nome, ele marcou. Vamos continuar. Então, na tela de vocês, ó, Era Vargas, primeiro governo que já foi, segundo governo também já foi, e agora vamos dar um pequeno salto aqui e vamos para a Era JK. Prestem muita atenção. Dê um pequeno salto, vocês viram. JK Juscelino Kubitschek, ele foi presidente do Brasil de 56 a 61. Diferentemente de Vargas, que teve 2 mandatos, e logo no primeiro governo, no primeiro mandato, ficou 15 anos no poder, JK ficou 5 anos. Então ele foi presidente de 56 a 61. E agora nós vamos compartilhar as principais características ou as informações mais importantes relacionadas à Era JK. Vem comigo, por favor. Professor, pode falar. Era JK e eu acho que tinha outra, era a Dutra, que tinha um modelo parecido, modelo de metas que era parecido, não me lembro se tinha outro, tinha uma característica. Sim, Dutra também foi importante, tá? Já me perguntaram isso. Foi. Também teve a sua importância, deu uma contribuição. Médici também, depois eu vou chegar ao milagre econômico, tá? O regime militar ou ditadura. Mas aqui eu estou falando
dos primeiros, daqueles que deram muitas contribuições. Vargas, porque iniciou e fundou empresas importantes, iniciou a Revolução Industrial, e JK, porque atraiu capital estrangeiro, as empresas multinacionais, especialmente as automobilísticas e de eletrodomésticos, e construiu Brasília, atual capital política do país. Então, se tivermos que escolher dois nesse período aí de 30 até, por exemplo, de 1930 até 1980, tá? Se tivermos que escolher dois, sem dúvida nós não podemos deixar de fora Vargas e JK. Mas os outros também deram contribuição, tá? Ou deram muitas contribuições. Vamos lá. Então era JK, que foi de 1956 a 1961. Beleza? Vamos ganhar tempo. Vargas adotou a política chamada nacionalista, protecionista, intervencionista, pragmática. E JK já teve uma visão de águia, porque JK analisou os dois governos, os dois mandatos de Vargas. Viu os erros e os acertos. Só que JK assumiu o poder num outro cenário, porque não tinha mais o capital que foi acumulado durante o auge do ciclo do café. Posso dizer que o cofre público estava praticamente vazio. Diferentemente do que Vargas fez, né, ou se deparou. JK não tinha dinheiro. Olhou para o caixa, para o cofre público e falou, não tem mais aquele capital acumulado. Vargas utilizou, entre aspas, todo o capital, todo o dinheiro. Só que ele tinha uma visão de águia. Ele queria fazer o país crescer, se desenvolver em pouco tempo. Porque na cabeça dele, Vargas demorou muito. E ele queria fazer o país se desenvolver muito em 5 anos. Por isso, ele adotou a política, presta atenção, hein? Chamada desenvolvimentista. Ou ele adotou a política desenvolvimentista. De cara, hein? Política desenvolvimentista. Visão de águia, fazer o país crescer 50 anos em 5. Ou seja, 50 anos de progresso em 5 anos de realizações. Eu vou só fazer uma rápida comparação. É como se fosse assim. Tem um jovem que está estudando para ingressar nas Forças Armadas. Aí o que os pais conquistaram em 30 anos, esse jovem pretende conquistar em 7, no máximo 8 anos. É possível? É. Muito estudo, dedicação, foco, planejamento. É possível. Aí JK, mais uma vez, ele queria fazer o Brasil crescer muito em pouco tempo. Então ele adotou a política desenvolvimentista, só que para fazer o país crescer muito, ele precisou elaborar o plano, o famoso plano de metas. Beleza? Cujo slogan, serei bem objetivo, 50 anos em 5. Estou sendo bem objetivo, bem direto, hein? Opa, 50, vou colocar aqui o numeral para ganharmos tempo. Então, 50 anos em 5. Prestem bem atenção. JK adotou a política desenvolvimentista, elaborou o plano de metas, só que ele estabeleceu 31 objetivos. Olha a ousadia, pessoal. Ele estabeleceu 31 objetivos. Ou foram 31 metas. Então, o plano de metas, com 31 objetivos, cujo slogan, mais uma vez, 50 anos em 5. Ou 50 anos e 5 anos. O famoso 50 anos e 5, para ficar mais tranquilo. Quero dizer, 50 anos de progresso em 5 anos de realizações. É algo muito ousado, não é? Sem dinheiro. Bastante.
Bastante. Possível? Sim. Atraindo capital estrangeiro, fechando parceria, atraindo investimentos. Deixa eu explicar, deixa eu continuar. Já que ele elaborou o plano de metas, inseriu 31 objetivos, cujo slogan 50 anos em 5, agora nós precisamos entender de onde saiu o dinheiro, de onde saiu o capital. Como que ele conseguiu, inclusive, construir a capital, uma cidade no meio do nada, no Brasil Central, cerrado, longe de tudo e de todos. Quando não chovia era poeira, quando chovia era lama. Pô, como que o cara conseguiu construir uma cidade em poucos anos? Tem que ser muito ousado. Mas agora nós precisamos entender de onde saiu o capital, o dinheiro. Opa, tem uma mensagem aqui, depois eu vou digitar ali. Também, Caio, verdade. Também. Vou apagar aqui, tá? Porque agora congelou. Vem comigo, hein? Então, vou avançar. Era JK. Aí agora, pessoal, plano de metas, para eu não ter que repetir tudo. Aí eu vou direto ao ponto. Então agora vamos falar do tripé da economia. Então, agora nós vamos ver de onde saiu o dinheiro. É o famoso tripé da economia. Então, aqui nós temos 3 frentes. Tripé, 3 frentes. Primeiro, capital privado nacional. Quer dizer que os empresários investiram, abriram negócios. Quem tinha grana, quem tinha visão, abriu o próprio negócio ou expandiu o seu negócio. É o que nós chamamos de capital privado nacional. Outro, capital estatal nacional. Aí vou pegar um gancho aqui na fala do Caio, tá? No comentário dele. Quando eu falo de capital estatal nacional, pessoal, eu me refiro a dinheiro público. Rodrigo, não tinha do auge do ciclo do café mais. Sabe o que JK fez? Ele foi lá no Instituto de Previdência Social, olhou para o cofre e falou assim, eu vou pegar aqui momentaneamente, tá? O capital, o dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou pegar uma parte da grana da Previdência Social e vou investir na industrialização, para eu poder executar o meu plano de metas, para eu atingir as minhas metas, com o objetivo de colocar no lugar logo depois. Aí você deve estar pensando, Rodrigo, ele colocou no lugar? Não. Sabe por quê? Porque a 31ª e última meta, depois do digito, foi a construção de Brasília. Você está me entendendo? E não tinha dinheiro para as 30 primeiras metas e também para a 31ª e última, que era a construção da nova capital. Aí só fizeram uma. Ou executava as 30 primeiras ou a 31ª e última, ou seja, eu construía Brasília. Dinheiro para tudo isso não tinha. Aí ele foi lá, pegou também dinheiro da Previdência Social, investiu na industrialização para poder, né, executar o seu plano de metas, atingir as suas metas, só que não foi possível devolver todo o dinheiro. Estou dizendo que o déficit, o rombo da Previdência Social hoje, que já ultrapassa os 250 bilhões de reais, ele começou lá atrás, na era JK. Podemos dizer que ele foi o primeiro. Ele até hoje é um dos responsáveis. Tudo bem que já morreu, né? Mas deixou lá a dívida, tá? Então ele deu início a esse rombo. E é claro que o maior rombo hoje está relacionado ao envelhecimento da população. Estou falando do número de aposentados.
do INSS. Professor, Mais a roubalheira, né? Infelizmente. Aí outra questão, pode falar. professor, Acabei aqui ainda não, pode falar, pode falar. essas outras 30 metas não seriam mais sei lá, não trariam mais benefícios do que a Constituição de Brasília, não? Vou explicar. Ou ele fez, Pode falar, pode falar. ou ele fez isso por causa de uma promessa, no caso da época que a gente está tratando? Calma aí, vamos lá. Eu entendi a sua pergunta. Deixa eu aproveitar aqui um momento. Eu vou concluir aí, tá, pessoal? O resumo aí é o tripé, falta o principal. Estou dizendo que esse plano de metas, esses 31 objetivos, Gabriel e os demais, eles estavam dentro de 5 setores. Estou falando que 5 setores receberam maciços investimentos. Respondendo a sua pergunta, depois eu vou digitar, pessoal. Eu vou de uma forma organizada, tá? Aí eu estou falando de educação, qualificação profissional. Aí você vai analisando, Gabriel. Os 30 primeiros objetivos. Além de educação, qualificação profissional, ele também investiu, JK, maciçamente em transportes, só que ele priorizou o transporte rodoviário, construiu muitas estradas, o alargou nos caminhos que já existiam. Investiu maciçamente em energia, todo o país precisa de energia para se desenvolver. Deu continuidade aos investimentos em indústrias de base e também investiu na indústria de alimentos ou indústria alimentícia. Então, Gabriel, você perguntou o que era mais importante? Atingir os 30 primeiros objetivos ou construir Brasília? Aí eu estou dizendo que os 30 primeiros objetivos estavam relacionados a investimentos em energia, educação, qualificação profissional, transporte, indústria de base. Agora, para que construir uma cidade lá no Brasil Central? De repente, alguns estão pensando. Para que tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o coração do Brasil? Segundo informações, tá bom? Claro que foi uma promessa, mas segundo informações, já estava previsto, ou já estava prevista a transferência da capital para o coração do Brasil, para o Brasil Central. Só que temos os dois lados, né, pessoal? Brasil Central, porque agora é questão estratégica, está no centro do Brasil, podemos dizer assim. Só que se você for analisar o cenário, você vai acabar tendo um olhar crítico. Por quê? As avenidas de Brasília são muito largas. Isso dificulta, por exemplo, movimentos, ou seja, facilita a dispersão dos manifestantes. É muito difícil hoje invadir o Congresso e se reunir em volta do Congresso. E próximo, porque as avenidas de Brasília são muito largas, de fácil dispersão. Muito longe do Sudeste. Aí estou falando que antigamente, vocês já estudaram isso aí, né? Quando a capital era no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, muita manifestação, Avenida Rio Branco. Agora, para sair do Rio de Janeiro e protestar lá em Brasília, requer investimento, requer tempo, avenidas muito largas, segurança, é feito um cordão de isolamento. Então, isso já dificulta o quê? As manifestações, inclusive. Até para pressionar o governo é mais difícil. Vou ler a mensagem. E isso facilitou a vida de JK, porque JK começou a utilizar o dinheiro público, por exemplo, passou a investir muito dinheiro, muito capital. Vê aí o capital privado nacional, capital estatal nacional, capital privado internacional. E até chegar, pessoal, a notícia demorava, porque ele tomava a decisão, tinha que esperar o jornal chegar até a banca para poder ter acesso à notícia. Hoje não, hoje é tudo full time. Naquela época não. Então, levando a capital para o Brasil Central, para o centro do Brasil, facilitava a vida dos governantes. As besteiras, inclusive, que eles queriam fazer. Isso foi bom para os seguintes, porque hoje, para você sair daqui do Rio de Janeiro, largar tudo, para protestar em Brasília, você pensa 10 vezes. Às vezes me dá vontade, mas não envolve muita coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho família, tenho gasto, enfim. Como que eu vou para lá? Agora, imagina se a capital ainda fosse no Rio de Janeiro.
Estou falando agora com essa roubalheira, com tudo isso aí. O pessoal descer de comunidade, ia vir gente de São Paulo, de Minas, tudo quanto é lugar, para poder manifestar. Professor, Pode falar, eu vou ler a mensagem ali, só vou digitar o restante ali. Fala. o manifestante com uma bomba, ele tem várias, ele tem bons incentivos para chegar até Brasília. Então o que eu quero dizer é que tem os dois lados, né? Tem essa visão crítica, esse olhar crítico, e tem o que JK usou como argumento, de que já estava prevista a transferência da capital para o centro do país. Tá bom? Vamos lá. Só para finalizar aqui essa parte, eu vou ler a mensagem ali. Terceiro, pessoal. Capital, senão vou ter que digitar tudo novamente. Capital privado internacional. Isso aqui foi o mais importante. Capital privado internacional. Ou seja, vem comigo. JK atraiu o capital através, estrangeiro, tá? Das empresas multinacionais. Aí eu vou colocar entre parênteses, especialmente de automóveis e de eletrodomésticos. Deixa eu dar uma passada no texto, não esqueci da mensagem, tá? Então, capital privado internacional, ou seja, JK atraiu capital através das empresas multinacionais, especialmente de automóveis, estou falando das automobilísticas, e de eletrodomésticos. Aí geladeiras e fogões no primeiro momento. E o último que está maior, capital privado internacional, foi o principal, tá? Professor, Pode falar. o capital privado nacional é as empresas estatais, né? Não. Capital privadas. privado nacional foram pessoas que ampliaram o negócio ou abriram negócio. E o capital estatal nacional é dinheiro público, especialmente da Previdência Social. Tá O certo. capital estatal nacional. Estatal é dinheiro público. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ler aqui, pode ser alguma pergunta ou comentário. Caio, provavelmente a França nos atacaria por conta da produção de sal marino. Ai. Esse é o Caio. Vamos lá. Faça o print, eu tiro o print. Quem está copiando, por favor, copie. Vocês estão vendo que eu estou sendo muito cirúrgico, tá? Eu explico muita coisa e digito aquilo que é extremamente necessário. O senhor está sendo muito pragmático. É verdade. Verdade. Continuando, hein? Posso apagar aqui e continuar aqui na era JK? Assistiu. Beleza. Lá vou eu, hein? Parece um rádio. Lá vou eu. Era JK. Continua. Então já entendemos toda essa questão. Mas eu falei para vocês que o plano de metas, com aqueles 31 objetivos, tá? O plano de metas estava dentro desses 5 setores. Foram 5 setores que receberam maciços investimentos. 5 setores que... Isso aqui já foi cobrado várias vezes. Receberam... Quem não resolveu as questões ainda, depois quando for resolver, de 20, tá? Eu já marquei aqui. E tem umas 12 que você vai tirar de letra. Então não vai gabaritar se não quiser. Então, 5 setores que receberam maciços investimentos. 2 pontos. Vem comigo, hein? Então, vamos lá. Vargas investiu em indústria de base. E JK investiu maciçamente nesses 5 setores. Primeiro, educação. Aqui eu estou me referindo não à educação básica, eu estou me referindo à qualificação profissional. (9h38), vai dar tempo. Além de educação, qualificação profissional, ele investiu em energia. Vargas também, agora a JK ampliou, porque todo o país precisa de energia para se desenvolver.
transportes, só que nesse caso, construção de estradas. Então foi ele quem cometeu um erro gravíssimo. Foi ele que priorizou o modal rodoviário, aquele que predomina no país até hoje. Mas tem uma justificativa, pessoal. Ele queria interligar as regiões do país a curto prazo, principalmente a nova capital. Porque agora que a capital é Brasília, ou seja, a partir de 1960, como que as pessoas vão chegar até Brasília? Como que elas vão trabalhar? E para interligar a capital às outras regiões do país. Aí ele aproveitou os caminhos que já existiam, foram abertos por animais em outros ciclos. Aí ele só alargou. Ele não pavimentou, tá? Ele só alargou. Então, transporte, construção de estradas. Pode falar. E nessa questão das estradas, tem até uma... Só não me lembro, né, de como é que é a explicação, mas de teia, né? Ao que parece, as estradas, as rodovias, tudo se conectando. Sim, interligado, isso aí, interligando as regiões do país, isso aí. Por exemplo, a nova capital a Amazônia, entendeu? Nova capital, por exemplo, a Nordeste, é isso aí. São rodovias interligadas, ou seja, para interligar as regiões, para unir as regiões do país. Até porque a partir de 1960 já temos Brasília. Como que a capital vai ficar isolada? Está conseguindo me entender? Então tinha que interligar. Continuando. Transporte, construção de estradas. Ele também investiu em indústrias de base. Ah, Rodrigo, pô, Vargas começou sim, mas JK deu continuidade. E também indústrias de alimentos ou alimentícias, tá? Indústrias de alimentos ou alimentícias, tanto faz. Todo mundo precisa se alimentar, né, pô? Precisa comer. Então aí são os 5 setores que receberam maciços investimentos na era JK. Então as 31 metas estavam dentro desses 5 setores. Podemos dizer assim. Agora já estamos entendendo por que as automobilísticas vieram para o Brasil. Ouçam. Rodrigo, por que JK atraiu as automobilísticas? Primeiro motivo, geração de empregos. Estão conseguindo me entender? Geração de empregos. Segundo, para que o brasileiro pudesse ter acesso a produtos que as empresas nacionais não fabricavam. Ou para o brasileiro ter acesso a carro, acesso facilitado. E para mais tarde também as empresas pagaram os impostos. Só que o principal objetivo de JK em atrair as empresas automobilísticas e as de eletrodomésticos. Principal objetivo, geração de empregos. Até aí tudo bem. Mas por que elas escolheram o Brasil? Já que o Brasil é um mero país subdesenvolvido. Porque, principalmente, as montadoras de automóveis escolheram o Brasil. Entendemos, já sabemos por que o Brasil escolheu as empresas. Mas por que as empresas escolheram o Brasil? Porque não Alguém tinha, quer abrir o Não microfone tinha aí? imposto? porque foi dada, no caso, o terreno e também foi isenta de impostos durante 5 anos, se eu não me engano. Ah, beleza. Então vou pegar aqui um gancho, vou juntar todas as informações. As empresas, 3 minutinhos, tá? As empresas automobilísticas, principalmente elas, as automobilísticas, vieram para o Brasil pelos seguintes motivos. Primeiro, é que o presidente estava investindo em educação, qualificação profissional. Então o país estava oferecendo mão de obra barata e qualificada. Lembrando que as peças eram fabricadas lá fora e os automóveis eram montados aqui. Então não era mão de obra especializada, era qualificada para atender as empresas. Segundo, a ordem não importa. Segundo, como foi falado aí, JK ofereceu incentivos fiscais, benefícios. Terceiro, é que o brasileiro queria carro, porque o presidente estava construindo estradas, interligando as regiões. E naquela época, carro não era necessidade, era luxo. Classe média alta, as pessoas já queriam desfilar de carro. E até porque o país estava construindo muitas estradas, presidente. Aí as grandes montadoras de automóveis analisaram o Brasil, o cenário, e falaram:
o Brasil é o país do futuro. Então, vamos realizar maciços investimentos no Brasil. Aí vieram as montadoras de automóveis e vieram as empresas de eletrodomésticos. Só que no primeiro momento, de fogões e geladeiras. Aí mais tarde, de aparelho de TV, máquina de lavar, aparelho de som. Aí o brasileiro passou a ter acesso a produtos sofisticados, tecnológicos. Pode falar. Tanto que hoje em dia, mais de 99% dos brasileiros, não, mais não, aproximadamente 98% dos brasileiros, ou 96% no número da estatística, possuem uma geladeira. Com certeza. Porque isso está relacionado aqui à era JK, né? JK atraiu o capital estrangeiro através das empresas multinacionais. Aí o Brasil se desenvolveu, foi crescendo, só que a dívida aumentou por conta, é claro, não por conta não a dívida externa, tá, pessoal? Mas a dívida interna, ela aumentou justamente por conta do capital, da grana que ele pegou lá da Previdência Social, por exemplo. E aí o Brasil foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi atraindo investimentos, empregos foram gerados, mais tarde as empresas passaram a pagar os impostos. Então o JK também foi muito importante para o desenvolvimento do país. Desenvolvimento industrial, tá bom? Eu vou parar aqui rapidinho, 21h45, não concluí a era JK ainda. Já dá para resolver, como eu falei, no mínimo 12 questões, tá? Hoje eu priorizei a teoria. Semana que vem nós vamos ver aquelas questões sobre fusos horários, escalas, e sobrando tempo, nós vamos voltar a falar sobre industrialização, tá, pessoal? Então, ainda temos mais alguns encontros. Podem ficar tranquilos que eu vou falar sobre milagre econômico, vou falar sobre desconcentração industrial e vou falar também um pouquinho sobre urbanização. Quando eu falo um pouquinho, é aquilo que é muito cobrado em prova. Beleza? Alguma dúvida, alguma observação até aqui? Da minha parte, não. Da minha parte, tá tranquilo. Não. Tudo tranquilo. Valeu, pessoal.